Bom dia, a paz do Senhor. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês a palavra do dia 16, maná do dia 16. E o tema de hoje é rejeição humana e aceitação divina, né? A diferença entre ser aceito por pessoas e ser aceito por Deus, né? Nós, como seres humanos, nós vivemos, nós experimentamos a rejeição, né, em vários momentos da nossa vida e de formas diferentes. Algumas pessoas de uma maneira mais intensa e outras de uma maneira mais subjetiva. Mas todos, em algum momento da nossa vida, nós experimentamos algum tipo de rejeição. A rejeição, normalmente, ela começa na infância, né? Alguns são rejeitados mesmo dentro do próprio ventre, né? Como bebês não planejados pelos pais, né? E outros são rejeitados na infância, né? Por conta, às vezes, do seu status social, às vezes da sua escolaridade, né? E na adolescência começa um outro tipo de rejeição, uma rejeição interna, né? Uma vontade de ser aceito por um grupo, um desejo de ser aceito por uma tribo, né? E começa uma rejeição interna e um desejo de se identificar e de ser igual a um grupo. Na fase adulta chega outro tipo de rejeição, né? Uma rejeição mais a nível social, né? Por conta, às vezes, né, do status financeiro ou do status civil, né? Às vezes existem uma rejeição por ser homem, uma rejeição por ser mulher, né? Existe também a rejeição religiosa, porque você professa uma fé e não professa outra. E aqui nos Estados Unidos, né, nós como imigrantes também experimentamos a rejeição imigratória, né? Também conhecida como xenofobia, né? Que é a aversão a estrangeiros, né? Então há uma dificuldade de aceitação quando a pessoa, né, tem um sotaque diferente, ou quando ela vem de uma outra nacionalidade, ou se ela é uma pessoa documentada ou não documentada. Isso também, nessas situações, a gente também experimenta níveis diferentes de rejeição. E essa rejeição, né, esse desejo de ser aceito, ela é perigosa se ela não for administrada, né, do jeito que deve ser administrada, e ela causa consequências que podem levar uma vida toda, né? Essa carência que alimenta a rejeição, né, um desejo constantemente de ser amado, de ser respeitado, de ser desejado, ela é perigosa, né? Porque a rejeição ela é alimentada pela carência e a carência também é alimentada pela rejeição. Então, uma alimenta a outra. Então, é necessário descobrir identificar o motivo da rejeição para também se administrar a carência, né? Porque a carência é que vai dar força para a rejeição. Por que a carência é tão perigosa? Porque a carência, ela tira a nossa sobriedade, ela tira nossa noção de certo e errado, né? A gente age por impulso, a gente fala o que não deve, se relaciona com pessoas que não convém, tudo para saciar essa carência, né? E essa necessidade de ser aceito a qualquer custo, de ser amado de qualquer maneira. Então, a gente se coloca em situações muitas vezes perigosas por conta de um sentimento de rejeição. E na palavra de Deus nós temos inúmeros exemplos de situações onde pessoas foram rejeitadas. Mas há algo, né, bem comum em todas elas, que todas as vezes que foi acionado a rejeição sobre a vida de alguém, ela foi literalmente depois que aquela pessoa foi aceita por Deus. Então é como se fosse um botão de liga e desliga. A partir do momento que Deus nos aceita e Deus declara sobre nós um plano, que Ele tem um propósito com a nossa vida, automaticamente se liga um botão da rejeição, né? Pessoas se levantam, situações acontecem para que a gente se sinta rejeitado, para que a gente se sente menosprezado, para que a gente se sente incapaz de realizar algo. Mas algo que vai além da nossa natureza, algo que realmente foi projetado pelo próprio Senhor, muitas vezes
antes do nosso nascimento, enquanto estávamos sendo gerados no ventre das nossas mães. Então eu vou citar aqui alguns exemplos, né, que nós temos na Bíblia de pessoas, homens que foram rejeitados, muitas vezes desde o próprio ventre, muitas vezes enquanto bebês, mas que nós sabemos, né, que antes mesmo deles virem ao mundo, Deus tinha um propósito com a vida deles. Então o primeiro exemplo que eu vou citar é o exemplo de Davi, né? Davi, ele sofreu muitas rejeições, principalmente no âmbito familiar, né? Desde quando, eu creio, a palavra não diz, mas em Salmos ele narra um pouquinho dos acontecimentos, né? Ele diz que ele foi concebido pela mãe dele em pecado. Então a gente pode identificar nesse ponto que desde o ventre, né, ele pode ter sido rejeitado por não ter sido uma criança planejada, né? Quando criança, a Bíblia narra que ele não era tratado como os demais irmãos, porque ele era de uma mãe diferente dos outros irmãos. Tanto é que quando Samuel foi à casa de Jessé ungir o novo rei, né, ele convocou que todos os filhos de Jessé estivessem presentes. E Davi foi simplesmente excluído, rejeitado, por não ter sido considerado ao mesmo nível dos irmãos. E logo em seguida, né, quando os irmãos estavam ali em campo de batalha, o pai pede para mandar alimento para eles, ele também é rejeitado pelo irmão, né? Eliabe vira para ele e diz: "O que está fazendo aqui?", né? E afronta ele e fala para ele: "Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas?", menosprezando, né, a profissão dele, menosprezando o trabalho dele. Naquela mesma situação, né, quando ele se propõe a lutar com Golias, né, Golias olha para ele e menospreza ele, né? Davi, naquele momento, ele sente uma rejeição pela sua aparência física, porque ele era franzino, porque ele era pequeno. Então existe também uma rejeição dentro da nossa capacidade de desenvolver coisas, né? As pessoas nos julgam pela nossa aparência. E isso não parou por ali, né? Aquela rejeição que começou, né, talvez com Davi ainda no ventre, ela perpetuou por toda a infância dele, por toda a adolescência, até ele se casar, né? E ele foi rejeitado pela própria esposa, né? Mical, né, ao ver ele, né, se alegrando e glorificando a Deus pela janela da casa dela, ela menosprezou, ela rejeitou ele, né? Isso também aconteceu com o sogro, né? Saul perseguiu Davi, rejeitou Davi, né? Buscou matá-lo em vários momentos, mesmo ele sendo, né, o genro dele, né? Então houve uma rejeição também, mais uma vez dentro da família, também pelo sogro, né? E isso não parou por aí, né? Mesmo depois que Davi se tornou rei, que ele constituiu família, ele foi rejeitado e perseguido pelo próprio filho, né? Absalão, de várias maneiras, né, tentou usurpar a coroa do pai, né? Tomar o reino do pai. E isso nos mostra que todas as vezes que o Senhor levanta alguém, que o Senhor escolhe alguém com propósito, que o Senhor tem um chamado na vida de alguém, automaticamente vão levantar situações, vão levantar pessoas para rejeitar a pessoa. Mas, na verdade, o que está sendo rejeitado não é a pessoa em si, é o propósito do Senhor naquela pessoa, é a pessoa como instrumento de Deus, né? E não para só no exemplo de Davi, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos rapidamente, né? José também sofreu rejeição familiar, né? Rejeição dentro da família, né? Os próprios irmãos, por eles considerarem que José era favorito, eles o rejeitaram, né? Rejeitaram ao ponto de o vender como escravo, né? Nós temos esse exemplo, nós também temos exemplo de Moisés, né? Moisés, a palavra não diz, mas Moisés, ele era um hebreu que vivia dentro de um império, de um castelo, digamos assim, egípcio, né? Então ele sabia, ele não se adequava ali, a aparência física dele não era como a do egípcio, né? Talvez até a maneira dele se expressar não era do egípcio, porque ele foi criado pela mãe. Então ele sofreu, e quando ele tenta se encaixar, quando ele vai ali, né, aos 40 anos, visitar o povo dele, ele tenta defender, porque o libertador estava dentro dele, né? Deus tinha chamado ele como libertador. Mas ele não consegue se adequar, porque há uma rejeição do povo com ele, o que faz com que ele fuja, né, para Midian.
porque houve uma rejeição. Um outro exemplo clássico, né, que nós temos na palavra é Paulo, né? Paulo, de perseguidor, ele passou a ser um defensor do evangelho, né? Abriu várias igrejas, mas para chegar a esse ponto, ele sofreu muita rejeição. Ele sofreu rejeição dos seus amigos de ministério, digamos assim, né? Ele sofreu perseguição dos outros apóstolos, que não o viam como igual, por ele não ter vivido com Jesus. Né? Logicamente, por ser um perseguidor do evangelho. Então, ele foi rejeitado por 3 anos, até que depois de 3 anos, né, os outros apóstolos vissem que realmente a conversão dele era genuína. E o exemplo que não pode faltar, né, do próprio Jesus Cristo. Né? A palavra não diz isso com todas as letras, mas a gente pode, né, imaginar que foi isso que aconteceu. A palavra relata que quando José soube que Maria estava grávida, ele intentou deixá-la, né? Houve uma rejeição, porque Maria estava esperando um bebê, né? Depois disso, quando eles foram para Belém, houve outra rejeição. Ninguém o hospedou. Ninguém quis hospedar Maria e José para que Jesus nascesse. Depois, Herodes se levantou contra todos os meninos e Jesus agora estava sendo perseguido por ser um bebê e por ser menino, né? Então isso se perpetuou por toda a vida de Jesus, né? A palavra de Deus diz que ele foi rejeitado, que os próprios irmãos dele não acreditaram nele, não acreditaram no propósito dele. A palavra também diz que os conterrâneos dele, né, aquelas pessoas que moravam em Nazaré, também não criam nele, também faziam pouco dele, também rejeitavam ele. Os líderes religiosos daquela época, os fariseus, os conhecedores da palavra, aqueles que conheciam, né, as promessas de Deus para o Messias, também rejeitaram o próprio Messias. E não parou por aí. Todas aquelas pessoas que Jesus curou, salvou, libertou na cruz também rejeitaram Jesus. O próprio Pedro rejeitou Jesus, dizendo que não o conhecia. Mas o que Jesus mostra com tudo isso? Que o propósito de Deus, que a aceitação de Deus, que a missão de Deus na minha e na sua vida, ela deve ser maior, ela deve sucumbir às rejeições que nós vivemos. Então nós aprendemos que existem 2 propósitos na rejeição. O primeiro, a rejeição, ela pode ser providencial, né? Ela pode ser um livramento, né? No caso de José, por exemplo. José, ele entendeu que ele foi rejeitado pelos irmãos e vendido como escravo para futuramente ser um instrumento de Deus para livrar os próprios irmãos que o perseguiram, que o rejeitaram. Né? Então ele entendeu que a rejeição dos irmãos foi a providência de Deus para perpetuar a família dele. Né? O outro motivo de rejeição é para moldar o nosso caráter. Por quê? Porque quando a gente é rejeitado, a nossa astúcia é abatida, o nosso orgulho é abatido e a gente passa a desenvolver mais a mansidão, mais a sabedoria. E a gente vê isso no exemplo de Moisés. Moisés, ele foi chamado desde o ventre da mãe dele para ser um salvador, para ser um libertador do povo de Israel que estava padecendo ali no Egito. Esse era o chamado dele, esse era o propósito de Deus com a vida dele. E aquilo gritava dentro dele. Então, quando ele viu o egípcio maltratando um israelense, aquele libertador que estava dentro dele, que era o propósito de Deus para a vida dele, começou a gritar. E ele, com falta de sabedoria e astúcia, ele matou o egípcio num ato de violência. Ele tentou libertar o seu povo, tentou libertar aquele hebreu, né, com violência. Né? E a rejeição, o que a rejeição fez? A rejeição transportou ele para Midian. E ali ele ficou 40 anos, sendo moldado e preparado por Deus. Quando ele volta como um homem, a palavra de Deus diz que ele voltou como um homem mais manso que habitou sobre a terra. Quer dizer, o libertador estava ali, mas o libertador não estava moldado ainda por Deus.
Então, o propósito da rejeição na vida de Moisés, quando ele foi rejeitado ali e foi para Midian, foi para que Deus moldasse o caráter dele, para que ele pudesse realmente libertar o povo, tirar o povo do Egito e levá-lo à terra prometida. Porque se ele não tivesse a natureza dele transformada, se ele não tivesse aquele libertador dentro dele moldado conforme a vontade de Deus, ele mesmo teria com violência matado o povo no meio do caminho. E não é o que a gente vê. A gente vê que ele com mansidão, mesmo ele sendo também, né, por inúmeras vezes rejeitado como líder daquele povo, ele se colocava num lugar numa posição de clamar a Deus em benefício do povo que o rejeitava. Então, nós precisamos entender que todas as vezes, né, que nós somos rejeitados é porque houve, antes da rejeição, uma aceitação de Deus. E houve um chamado de Deus, houve um propósito de Deus com a minha e com a sua vida, por isso que muitas vezes nós sofremos rejeições em vários níveis da nossa vida. Então, quando a gente entende, né, que nós somos aceitos por Deus, nós não mais ligamos, né, com as rejeições que sofremos, porque ser aceito por Deus, ela sobrepõe a rejeição, né? Nós entendemos que Deus tem um propósito com a nossa vida, né? E Samuel passou por isso, né? Samuel, quando ele foi ali pressionado pelo povo para ungir um rei, ele se sentiu rejeitado. Porque naquela situação, naquele tempo, ele era a voz de Deus para o povo. Ele era a voz de direção de Deus para o povo. Ele era o profeta de Deus, né? E Deus, olhando, né, para ele e vendo que ele estava com aquele sentimento de rejeição dentro dele, ele disse algo muito importante, né? Que a gente tem que gravar isso, né, no nosso coração. Ele disse o seguinte: Samuel, eles não te rejeitaram. Eles rejeitaram a mim. Quer dizer, ele estava dizendo para Samuel, Samuel, não se sinta rejeitado, porque o que foi rejeitado foi foi o meu propósito na sua vida, foi o propósito de Deus na vida de Samuel, porque Samuel era o instrumento de Deus. Então o que estava sendo rejeitado não era o Samuel em si, mas a maneira como Deus usava ele que estava sendo rejeitado, né? Ele era o instrumento de Deus para aquele povo, e era como Deus se comunicava com aquele povo. Então Deus, ao querer um rei, o que o povo estava fazendo? Nós não queremos mais o instrumento de Deus, nós queremos um rei para nós mesmos. Então o que estava sendo rejeitado não era a pessoa de Samuel, mas o propósito que Deus tinha com a vida de Samuel. Ou seja, quando nós entendemos, né, vou ler aqui, quando conseguimos entender que ser aceito por Deus é suficiente, quando entendemos que ser fiel naquilo que Deus nos chamou é um privilégio, nossa carência é saciada. A rejeição, ela não mais exerce domínio sobre nós. Ela passa a ser irrelevante, no sentido de tanto faz. Afinal, quem tinha que me aceitar, quem tinha que te aceitar é o próprio Deus. Então, se nós somos aceitos por Deus, nós estamos vivendo o propósito de Deus, nós estamos vivendo o chamado que Deus nos chamou para realizar, é isso que importa. É isso que importa. E para terminar, eu gostaria de ler um texto que está em Atos, no capítulo 10, no verso 34 e 35. E diz o seguinte: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele em qualquer nação que o teme, faz justiça, é aceitável a ele aceita. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, ele não trata as pessoas com parcialidade, né? Ou o que ele não rejeita de onde a pessoa vem, o status bancário da pessoa, se ela é homem, se ela é mulher, se ela é rica, se ela é pobre, se ela tem escolaridade ou se ela tem pouca escolaridade. Deus não olha essas coisas, Deus não olha as nossas capacidades humanas, porque existe um propósito maior do que isso, né? Então ele nos confere talentos e dons diferentes e ele espera que a gente seja fiel naquilo que ele depositou sobre nós, né? Porque porque a única maneira que a única coisa que ele quer de nós é que a gente busque ser justo. E a gente só consegue ser justo em uma coisa, na nossa fé em Jesus Cristo. Então, nós somos aceitos por Deus mediante a nossa fé no Filho dele. Mediante a nossa fé no sacrifício redentivo de Cristo. E através dessa fé, ele nos adota, ele nos recebe, ele nos aceita como filhos. E ele passa a investir ainda mais no propósito que ele tem na minha e na sua vida. Ele passa a conduzir as coisas
como convém a Ele. Então é importante a gente entender que toda vez que surge algo para rejeitar, né, algo na nossa vida, não é contra a nossa vida, mas contra o propósito de Deus que está na nossa vida. Então, todas as vezes que você se sentir rejeitado, toda vez que você se sentir menosprezado, não aceito, não amado, lembre-se que o Pai que está no céu te chamou para desenvolver uma grande obra e Ele te aceitou por meio de Jesus, através da sua fé em Jesus Cristo. E Ele investe em você e Ele acredita em você e Ele não te rejeita. Ele não te trata com parcialidade, mas Ele confia naquilo que Ele despejou, que Ele depositou dentro da minha e da sua vida. Amém? Que essa palavra alcance seu coração, que todo sentimento de rejeição, de inferioridade, né, saia do seu coração em nome de Jesus. Que toda seta que foi lançada contra a sua mente na infância, dores que você carrega de rejeição por ter sido rejeitado na infância, por ter sido rejeitado no meio da sua família. A gente vê aqui que a rejeição familiar é algo que aconteceu com homens de Deus, né? Homens que Deus usou grandemente. Então é algo que o inimigo muitas vezes usa para tentar limitar o propósito de Deus nas nossas vidas. Então que o propósito dele na nossa vida, que a aceitação de Deus venha sobrepor todo tipo de rejeição que um dia nós vivemos. Amém? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã.